Olá, Camila. Olá, Fábio. Tudo bem? Tudo bem? Nós somos a TPC. Tecnologias de Projeção de Consciência, treinamentos holísticos e terapias. Hoje sentimos de fazer um mergulho nos planos das multidimensões, que vai ser também uma pesquisa, uma abertura de consciência para a gente, uma troca de informações, um entendimento maior, a conscientização. Nós estamos recebendo várias informações e, da minha parte, eu senti de compartilhá-las. Da minha, eu quero entender as informações. Eu tô sentindo que tem informações, mas no momento ainda não sei quais são. Vou começar, então, trazendo as memórias e as informações da Guerra de Hora e de Lira, do confronto, da manifestação energética que fez com que várias raças, seres, consciências se encontrassem e decidissem acelerar o processo de descoberta, de avanço, de experiência, de vida. E isso gerou, através do que nós humanos chamamos de ambição, gerou algo que também a gente chama de guerra. Em dimensões sutis, em dimensões onde os seres se reconhecem como fazendo parte do todo, se sentem dentro dessa perspectiva que a gente chama de amor, na sexta dimensão, seria como dar um exemplo, uma cidade pequena com menos de 50 mil habitantes, aonde então é mais fácil você encontrar as outras famílias, outras pessoas, você se conhece, você não desconfia tanto do que numa cidade com 1 milhão de habitantes. Então, digamos que a quinta dimensão já era um lugar mais denso, onde tem mais seres, mais civilizações, uma não conhece a outra, porque já tem muito mais consciências habitando num estado de consciência, numa dimensão, em corpos, em que você já começa a desconfiar, a querer entender uma pessoa que você não consegue entender, um grupo de pessoas, de pensamentos, outro que você se dá bem, que consegue entender. Então você se associa por grupos, por famílias, por bairros, por amigos, e outros que você acaba entrando em competição. Isso existiu de maneira normal, de maneira que foi ficando anormal, que foi exagerando esses confrontos, essas competições, esse um querer buscar a tecnologia do outro, chegar a ponto de querer roubar a tecnologia do outro, o entendimento, a sabedoria dos outros grupos. E então a gente propôs na Terra de acolher todos esses seres. Então a gente tinha uma cidade, por exemplo, eu vou começar falando da Atlântida, que era um lugar onde a gente acolhia os seres de quinta, sexta dimensão, esses seres que exageraram nesse processo evolutivo, chamado guerra, confronto, competição. E também tecnologicamente. Então, na Atlântida, a gente permitiu com que esses seres viessem e continuassem o seu processo ali de descoberta de grupos, mas o objetivo era que um entendesse o outro grupo. Um mais emocional, outro mais tecnológico, racional, outro mais instintivo. Então, nessa diversidade de seres, como havia muitos seres, muitas raças, se permitiu com que houvesse, por exemplo, pesquisa genética. E que a gente criasse um corpo que dentro desse corpo tivesse uma parte de cada raça, de cada civilização. Dava para juntar 3, 4, 10, 23 raças dentro de um corpo. Então são aspectos que você, como alma, como espírito, entrava nesse, como uma consciência, né? Entrava nesse corpo, desenvolvia esse corpo e percebia que ali você tinha às vezes um emocional mais forte, algumas vezes um mental, às vezes você reagia, essa reação, né, que é mais instintiva, então o emocional se desequilibrava, porque dentro da gente tinha esses aspectos genômicos, de genoma. Então a gente construiu corpos para a alma, para emoções, memórias, sentimentos, né, nas guerras,
pudesse viver dentro de um corpo só, e a gente pudesse fazer a paz dentro da gente. Então se permitiu, por exemplo, esse tipo de pesquisa genética, construir um corpo humano, como nós, construir, preparar esse corpo, para a gente se entender, para a gente se equilibrar, para a gente chegar no maior entendimento. Isso fez com que essa liberdade fez com que houvesse uma queda dimensional. Na Atlântida a gente acessava quarta, quinta, sexta dimensão, fez com que caísse e a gente perdesse as habilidades de compreender que viemos de lugares mais sutis, de consciências, estados de consciência mais sutis, com corpos de luz mais forte. Fez com que apagasse a nossa luz, porque algumas das pesquisas foi criar um corpo que perdesse a memória. Para curar o trauma de guerra, faz assim, vamos perder a memória, para não trazer esses traumas de guerra, ou sei lá, mas vamos trabalhar nisso. Algumas pessoas falaram, olha, isso é perigoso, outros não. Acabou acontecendo e se desenvolveu um corpo humano que era assim, ficou meio escravo, porque sem memória se perdeu um pouco a sabedoria. E quem desenvolveu isso foram algumas figuras que foram importantes nessa guerra, que foram importantes no confronto, na verdade. A gente chama na Terra os generais, os comandantes, né? E eles tinham muito medo do que eles tinham feito na guerra. Tanto que na guerra, quando você compete, quando você entra em confronto com alguém, porque você tem muito medo de perder algo, ou medo de ficar parado e não avançar, não evoluir. Então você vai desembestadamente ou precipitadamente guerrear e confrontar o outro. Você não vai fazer por diplomacia, porque demora mais um pouco a diplomacia, porque requer uma compreensão maior do outro, viver como se fosse o outro, empatia. E alguns desses seres já estavam sem empatia, já estavam perdendo a paciência, então eles, com esse desequilíbrio emocional, gera muito medo. E gera medo quando você fica instintivo, né? Quando você ataca ou foge. Fugir é medo, atacar é medo. Se você fica ali tranquilo, entendendo este outro, né? Você entra numa relação de troca de informações. Mas se você tem medo, então você reage, né? E a violência, a agressividade. Então, esses seres de luz, esses seres de consciência, mas que estavam gerando medo, ou desenvolvendo o que a gente chama de medo, ou arrependimento, ou lamentações, ou energia muito parada, porque não avançou na quinta dimensão, vieram até nesse corpo, tentar mergulhar nesse corpo aqui, que foi gerado um corpo onde tinha esse cérebro instintivo, esse cérebro emocional, esse cérebro racional, e que dentro desse ser, por exemplo, como o humano está vivendo hoje, dessa raça humana aqui, né, todos os humanos juntos, pudessem se entender melhor. Claro que não foi fácil, porque se perdeu a memória. Então esse ser, tem um que é bem conhecido, se chama Javé, às vezes se chama Javé, Jeová, um divino eu sou, assim, é um desses que continuou se sentindo dono da guerra ou importante, né? Porque tinha muito medo, então ele precisava de importância. Então ele participou desse processo e para ele foi muito forte esse se jogar dentro desses corpos, porque ele tentou entrar nesse corpo para se entender, né, para liberar esse medo. É um ser que queria se compreender melhor, né, um ser que estava na ignorância, que a gente chama, que é na escuridão, que é não compreender o que aconteceu na guerra de Órion e Lira. Então, dessa ignorância, ele quis se compreender, quis se jogar nesses corpos. Na verdade, o que eu descobri recentemente é que ele não conseguiu entrar tanto nesses corpos, que ele tinha tanto medo que ele só conseguiu, vamos dizer assim, em partes. E esse corpo, essa experiência na Terra humana, que já era a quarta dimensão, foi ficando mais densa, que ao mesmo tempo que tinha um ser, isso que estava animando corpos, esses corpos do humano, tinham essa parte de compreensão de luz, de criação, de serem criadores, tinha também esse medo, essa
essa falta de memória de como criar. Então sabia que podia criar, que era um ser de luz, de consciência sutil, mas já não lembrava da quinta, da sexta, da sétima dimensão, que é um plano onde você cria pensando, imaginando, intuindo, com intenções. Então, o que fez essa perda da criatividade fez com que a gente vivesse na quarta, viesse até a terceira dimensão, uma dimensão mais densa, porque a gente já não sabia mais criar. Então, a gente buscava entender o que é novamente criar. E isso gera o que o humano desenvolveu instintivamente, né? Como os animais que também participaram dessa criação, medo instintivo, né? O medo é reação, né? Agir, reagir. Sem entender muito por que você está fazendo isso. Porque vem da desconexão com o outro. Né? Porque é como se a gente tivesse medo da tua mão. Minha mão vai me bater. Ah! A gente não tem medo da mão da gente, mas a gente tem medo do outro corpo ali. Por quê? Porque a gente não sentia mais essa ligação, esse amor que tem, por exemplo, a simpatia, né? Que eu sou o outro, esse outro sou eu. São os irmãos criadores juntos, irmãs e consciências que participam junto da experiência do universo. Então, quando tem um ser que não consegue, que devido a essa falta de memória, ele não conseguiu mergulhar na sua própria criação e tentou, ele acabou querendo ser adorado, acabou querendo ser o Deus supremo dessa criação, que ele não conseguiu adentrar. Então, ele tentou que esses seres, esses corpos, adorassem ele de uma maneira exterior, porque ele não estava dentro. Porque esse corpo humano que as almas vieram habitar, habitavam as almas, as memórias de guerra, mas o espírito, a luz, não conseguia entrar. Você sente, você tem uma cota de luz sabendo que você é criador, criadora, uma consciência que pode criar mundos, mas não sabia mais como. Então a gente não sabia mais como esses corpos humanos. Então tinham almas, memórias da guerra, não sabia como criar, não tinha suficientemente luz, poder de criatividade, capacidades, e não se sentia resolvendo essa situação, porque um dos seres que participou disso, da participação desse corpo, queria assumir o protagonismo, queria ser o mestre, o dono desses seres, ou, né, que até tentando escravizar alguns. Então, até hoje, muitos dos seres que lembram dessa história estão tentando ajudar, que a gente chama na Terra curar, ajudar esses seres, ou esse ser que tentou ser um Deus, entrar na sua própria criação e não conseguiu. Né? Então a gente tenta ajudar ele, vem seres de todos os universos, habitar esses corpos de várias dimensões, perdem a memória, recuperam parte da memória, da criação, se tornam criadores, mesmo estando na terceira e na quarta dimensão, e tentam mostrar para esse ser que tem muito medo, que ignorava tudo isso, chamado de Anu, Javé, de Deus, é o Deus do Antigo Testamento, mostrando que, sim, ele pode superar isso, ele pode entrar na sua criação, ele não precisa ter tanto egocentrismo, ou medo, ou lamentações contra si mesmo, a sua própria história, que a parte que ele participa, ele mesmo não lembra da própria história dele, como se ele não entrou na criação plenamente, não consegue entender tudo, mas ele entrou em partes e não consegue lembrar de onde ele vem, ele não consegue ser criador. Como ele perdeu a capacidade de criação, ele tenta com que a gente seja criador, que nós recuperamos, que nós possamos recuperar nossa luz, criar novamente, fazer um processo de ascensão, de transcendência, para então recuperar ele, para ensinar ele novamente a criar, mostrar o caminho da luz, do amor, da compreensão, mostrar o caminho da união, da unicidade, para ele não se sentir separado e precisar de adoração, de energia de outros seres. Então, o que esse processo acabou
gerando, é como uma seita, uma secta, uma seita, enquanto há seres que se sentem frágeis, vulneráveis, temendo a sua própria história, serem criadores, serem luz, a gente está refletindo o que ele sente, o que esse ser que tem nosso DNA, no nosso cérebro, sente, tentando ajudá-lo a superar isso, a transcender isso. Então a gente entra aqui, a imagem e semelhança dele, para ajudá-lo a voltar a ser um criador, a ter criatividade, a se sentir pleno, unido, e com a nossa união ele que é a gente, agora que a gente está se unindo, a gente vai ajudando ele a compreender que ele pode novamente ser criador. Curando esse medo, esse trauma, né? Harmonizando isso. Multidimensionalmente, lembrando das dimensões, dos planos sutis, e todos os seres estão isso, não só os que estão na Terra agora, estão unidos nesse projeto, que tem muito a ver com essa raça, com essa civilização nossa, depois da queda dimensional, que é chamado dilúvio, por exemplo, né, que houve na Atlântida, quando esse processo chegou num clímax, onde esse corpo foi preparado para receber um véu de esquecimento, né? De ativar este véu, que foi uma das maneiras que a gente encontrou para harmonizar esse ser, essa situação. Não só ele, são todos os seres. Ele é egrégora, ele é o que representa a união de todos os seres traumatizados de guerra, que já não sabiam mais quem era, porque tinham agido contra sua própria mão, tá? Guerreado, torturado, roubado de sua própria mão, porque na quinta dimensão era o outro, mas na sexta era você, na sétima todos somos um, na oitava você sente tudo isso. Mas como ele foi perdendo essa capacidade multidimensional pela ambição, né, vários seres foram juntos, várias consciências foram juntos nesse processo chamado guerra, e que agora todos estão juntos se liberando desses traumas de guerra. Sim, Camila. Mesmo com um véu de esquecimento, os traumas estão presentes, não sabendo que são traumas, mas os seres vivem esses traumas, não entendendo o que é. Mesmo com o véu está se desfazendo, e agora que estão compreendendo da onde vem, né, o que é exatamente, que é um trauma de guerra. Uhum. Sim. Você diz que o véu não ajudou a perceber o que era, mas ajudou a entender a ignorância, ou a escuridão, ou o não saber do que se estava fazendo, e continuar fazendo até passar do ponto e perceber que já não está mais harmônico com o próprio coração, com o próprio centro do teu ser. Né? Isso se chama a queda, né? A caída da luz para a escuridão, né? Onde você já não respeita mais o outro, que é você, porque você já não entende mais que esse outro é você, você já não sente mais, você se fecha em si ou nos seus próprios grupos, né? É isso que você está dizendo, e que a gente sente isso agora, mesmo sem saber, porque a gente sente toda essa história dentro da gente, ainda viva, ainda acontecendo, né? Mundos paralelos. A compreensão se dá aos poucos, conforme a gente vai aceitando que tem algo para alguma informação, tem algo que a gente precisa saber. Dessa compreensão vai vindo. Uhum. Porque o esquecimento foi preciso para que esse trauma não paralisasse.
Exato, para acessar a luz. Porque o trauma é paralisação, medo é paralisação, né? Bloqueia a pessoa. Uhum. Então o esquecimento foi necessário mesmo. Uhum. O esquecimento foi necessário para que esse trauma, essa sensação não paralisasse. Ou seja, para a gente continuar avançando, para a gente continuar entendendo a gente aceitou essa supressão, esse véu da memória, né, suprimir a memória, e ao mesmo tempo pudesse sentir algo aqui dentro e que pudesse dizer, opa, tem algo que não está legal, eu vou expandir o meu coração para entender isso. Você só não vai cavando na memória, né, não vai buscando na memória, porque memórias são emoções, você vai buscando nos sentimentos, nas emoções. Porque não adianta buscar memória se não buscar sentir as coisas, porque trauma é uma superação do sentir. É quando você sentiu que você exagerou no confronto, na competição, e que aquele jogo virou uma guerra de verdade, você sentiu que você passou do ponto, mas ali já não há mais, não teve mais volta, porque o outro já se tornou uma espécie de inimigo ou um confronto já fora do controle emocional mental. Já um desequilíbrio tão grande que a gente precisou mergulhar aqui, perder a memória para poder sentir novamente a sensação de paz, de que esse confronto foi algo que a gente está compreendendo agora a partir de planos mais sutis. Foi um gerador de experiências, de vida. A Terra, Gaia gostaria disso. A Atlântida aceitou isso, nós aceitamos isso, e se esses seres que foram generais, chefes de guerra, de grupos, né, das Pleiades, grupos de felinos, de guerreiros de luz, grupos de arcturianos, tentando ajudar em todo esse processo, várias raças e civilizações se colocaram nesse processo, nesse conjunto de resolução desse jogo que estava passando do ponto, vamos dizer assim, né? Gerando novas experiências que a gente já não conseguia mais dizer que eram harmônicas. E na quarta dimensão, então, todos esses seres, essas raças, elas são vistas com um certo arquétipo, como a gente chama, né? Arquétipos felinos, insetoides, arcturianos, pleiadianos, são arquétipos das consciências de quinta, sexta, sétima dimensão, né, que são seres, características que tem de cada seres. Há uma diversidade na quinta e na sexta, mas está todo mundo unido num projeto em comum, porque é um corpo só. Né? Cada raça pertence a uma consciência do comum, em comum para todo mundo. E chega um momento em que gera essa separação na quarta dimensão. Então, a estratégia para superar esse trauma foi o véu do esquecimento, né, a perda da memória, e, ao mesmo tempo, um corpo sem memória, que esse corpo humano nosso, com pouca memória, com poucas emoções disso, mas com muita ambição de voltar a ser luz, a ser criador, de perceber que pode. Então, com uma porcentagem, uma semente de luz, permite com que a gente acesse a quinta, sexta, sétima dimensão, mesmo sem entender ainda completamente o nosso corpo de memórias, nosso corpo de emoções, nosso corpo mental e emocional, não ainda está equilibrado nessa quarta dimensão, nesse holograma de quarta dimensão, mas mesmo assim a gente consegue acessar momentos sublimes de amor incondicional, né? Em nascimento de crianças, em rituais, em meditações, a gente consegue acessar isso. Então a gente sabe que a gente é isso, que a gente vive isso, que a gente tem uma consciência em paz, em harmonia. E isso é que permite a gente pesquisar, lembrar, receber esses traumas, acolher essas sombras, o que não está claro na quarta dimensão, para poder jogar esta luz ou clarear, deixar compreensível e harmonizar, então, essa quarta dimensão através do momento sublime que a gente sabe, do nosso corpo sublime, que sabe que a gente tem de quinta, sexta, sétima dimensão. Curar com amor, né?
Esse véu do esquecimento é o reconhecimento do amor, do poder que o amor tem, que ele é transformador. A gente falava que era uma atitude radical ter que manipular um corpo que perde as memórias, algumas capacidades, para poder regar, para poder colocar água nessa semente de amor que tem aqui dentro e que possa se abrir para as dimensões mais sutis, mesmo sem saber quem se é. Mesmo a gente se achando humano, ridículo, limitado, com cérebro muito fácil de ser manipulado, inconsciente coletivo, manipulação de massas, muito passional, mesmo assim a gente consegue encontrar o amor, consegue encontrar o sublime, lances, né, brilhos do amor incondicional, do todo, da alegria de estar unido em unicidade, né, de estar unido com tudo que é. E é isso, esses lampejos de amor imenso, infinito, que a gente lembra que a gente tem isso, que a gente é isso, e que a gente pode trazer isso, então, mesmo para cá, para esse corpo, que perdeu essas emoções e que agora começa a recuperá-las, a gerar energia, potencialidade por si mesmo, criatividade, com um perdão, que a gente chama na Terra, perdão imenso, por tudo que foi feito em nosso nome. Tudo foi criado e foi buscado dentro da legitimidade de uma quinta, sexta dimensão que não tem lamentações, não tem medos, não tem arrependimentos. A gente está curando justamente isso, essas sensações de separação da nossa própria luz. O medo era o entendimento que era separado, e esse véu do esquecimento é a importância de entender que é junto, não tem separação. Ao paralisar, meio que divide. Ao usar o véu do esquecimento como uma ferramenta para se ver unificado. Essa separação que foi acontecendo, quando você vai mergulhando numa criação, você vai mergulhando numa viagem multidimensional, sexta, quinta dimensão, a gente chegou na quarta, na terceira, a gente vai se sentindo separado, vai se sentindo com uma cisão, né, uma fenda, uma separação dentro da gente, assim, né, que a gente vai se sentindo ao mesmo tempo, às vezes sublime e às vezes um nada. Às vezes um pedaço de carne respirando e às vezes a gente se sente completamente preenchido em êxtase. E essa sensação de separação é que faz isso, não permite uma gradação, né, uma oscilação de maneira tranquila, percebendo que isso faz parte do mecanismo de velocidade, de magnetização, né, de oscilação da existência. E não precisar julgar as experiências mais restritas com as experiências mais amplas, as experiências que eu sou o todo, das experiências que eu sou o indivíduo. Todas elas são legítimas, porque o indivíduo está no todo, né? E no todo abarca essa sensação plena que permite com que você mergulhe a tua luz até esse indivíduo, essa partícula. Mas você só é partícula porque você tem o todo dentro de si, você sabe que você faz parte do todo. Né? Como se a gente diz fractal. E daí você não tem medo da separação ou da perda, porque a perda, a falta, um instintivo no humano, um medo, vem de uma reação de sobrevivência. Então, para essa civilização, o que foi o véu? Qual é a representação maior do véu? O esquecimento da sua eternidade. O esquecimento
de que o que morre é o corpo físico, mas você continua. E ao exacerbar, né, deixar bem visível esse véu, esse esquecimento, a gente acabou acreditando que a gente morria, que a gente perdia. Mas justamente era para a gente curar o medo da perda, da separação, que começou já na sexta, quinta dimensão e que mergulhou profundo na quarta, que é onde todas as consciências que estiveram em Lira, em Órion, em Andrômeda, que mergulharam na quarta dimensão e estão agora recebendo essa luz, essa consciência de que não precisam se culpar, porque elas se sentem separadas, elas se sentem incapazes de criar novamente. E elas estão, todos que estão na quarta dimensão, estão numa dimensão de rápida criação, quase instantânea. Você pensa, você cria. Só que você perdeu a criatividade, porque essa sensação de separação da tua luz, da tua memória, de quem você vem só com a memória de que eu sou alguém que fez algo desarmônico na quinta e sexta dimensão. Algo que eu fiz mal para mim mesmo. E eu me julgo. E esse auto-julgamento é o desamor. Então, na quarta dimensão, você perde a capacidade criativa, porque você perdeu a capacidade de amar a si mesmo. Então, viemos até a terceira, alguns seres, viemos até a terceira exagerar neste processo de perder a capacidade de se amar e mostrar que mesmo com véu ou sem memórias, né, a gente consegue se amar. A gente consegue amar a si, amar o outro, amar o universo e amar todos que estiveram nesses confrontos, nesses encontros, de todas as dimensões. Não importa o que se fez, o que se faz, porque todos somos um. Então, mesmo nessa terceira dimensão, estando apaziguados no nosso mental, no nosso emocional, encontrando harmonia na quarta dimensão, a gente mostra para todos os seres de quarta dimensão que é possível, inclusive na terceira, ser este amor incondicional, ser este avatar de luz, receber a nossa própria consciência e compartilhar isso na terceira dimensão, sendo um humano, na quarta, sendo um corpo energético, compartilhando com todos os seres que ali estão, que não conseguem acessar a quinta, porque estão com essa sensação de separação e sem auto-amor, então não conseguem criar novamente. E a gente mostra que sim, eles podem criar. Sim, eles não precisam de um ser humano ou de qualquer outro ser para poder criar, eles só precisam encontrar a parte de luz que tem dentro deles. E como nós encontramos a nossa parte de luz, de consciência, de equilíbrio, a gente mostra, vocês também encontram. Porque ninguém está acusando vocês. Todo o processo de caída dimensional é um autoprocesso de conscientização, quando a gente tenta se autoconhecer mais e mais. Como eles não estavam conseguindo se conhecer na quinta dimensão, vieram até a quarta para se compreender. E agora a gente mostra, opa, se nós somos luz, vocês são luz, porque vocês somos nós. Nós somos a representação de todos esses seres das galáxias, seres que os humanos chamam de vários nomes das religiões, né? Seres densos, que são amor, que são criadores, que são potenciais criadores. E que toda essa compreensão de ser amor, de se amar, a gente chama também a palavra perdão, né? De se perdoar a si mesmo. É um acolhimento, um autoacolhimento, um respeito. Eu creio que com a informação que a gente está compartilhando hoje, é possível se abrir as divisões, as portas
das subdimensões da quarta dimensão do astral, do ambiente da psicosfera terrestre, porque se a gente abriu a quarta para a quinta, é como se quem tivesse na quarta dimensão alta, no astral sutil, conseguisse facilmente já perceber a sua família cósmica, recuperar suas memórias, suas habilidades, se amar e atravessar, então, para planos mais sutis, de criação ainda mais rápidas, né? E se sentir mais pleno, cruzar a dimensão da sensação de separação para a efetiva união, né? Onde não há mais uma sensação, porque separado não está, mas quem está numa quarta dimensão mais densa precisa chegar até a quarta dimensão média, até a alta, precisa vislumbrar isto. E é como se todos da quarta dimensão, que a gente chama humanos astrais, humanos que já foram corpo físico e que estão no astral, fantasmas, desencarnados, almas sem corpo físico, pudessem, junto com os seres que nunca foram humanos, que ficaram na quarta dimensão, que são desses planos também, todos nós somos, quinta, sexta, sétima dimensão, que perderam a memória, suas capacidades criativas, ou o seu auto-amor, que possam novamente se dar as mãos, se encontrar nessa dimensão, se unir, porque a gente fala muito da terra, dos povos, dos países se unirem, né, para a gente não ter mais tantas divisões, fronteiras, mas é na quarta dimensão que isso se faz também, sobretudo para acontecer aqui. Então é ali que a gente convoca todos esses que ouviram a gente, que sentem, que participam deste projeto Terra, desse projeto Atlântida, dessa experiência de vivência multidimensional, possam dar as mãos, trocar informações através do que seriam as mãos ou dos seus corpos anímicos, de alma, energéticos, de luz, com o que tiver presente de consciência, se unir, se conectar, então, da quarta dimensão baixa até a alta. Estamos convocando os seres da terceira dimensão, que estão despertos na quarta e na quinta. Pudéssemos trazer, então, eu, Fábio, Camila, aqui na terceira dimensão, durante este momento. Estamos com toda a família cósmica de quinta, sexta, sétima, oitava e nona dimensão, de mãos dadas com eles, fazendo com que o nosso aspecto energético, mental, emocional, nosso aspecto astral, etérico de quarta dimensão se estenda em energia até a terceira dimensão e até a quinta. E nós somos os pontífices, os que fazem a ponte do interior da Terra, dos mundos internos até o cosmos, os mundos externos ou os mundos o mundo dentro da gente, nas dimensões sutis, assim como o mundo dentro da gente, no coração da Terra. E a gente mesmo abrisse, pelo menos agora, as dimensões, nós fôssemos as dimensões, porque no caso são estados de consciência, e nós nos abrimos nessa união, dando as mãos para o nosso eu de terceira e de quinta, sexta, sétima, para os nossos aspectos. E mostrando na prática que isso é possível, que está acontecendo. E que se une às dimensões, se abre às dimensões. E que ninguém tem medo de nada mais. Não há mais temor, porque o temor vem da separação. O medo, o ataque, a gente não pode fazer isso, é perigoso, isso só vem da sensação de separação. E quando não há mais separação, só há a comunhão, a unificação, a unicidade e a sensação do reencontro. A sensação de plenitude, paz. Que essa plenitude represente o auto-amor,
autocompreensão, autoacolhimento de cada ser para si mesmo. A partir dessa confiança, dessa fé, desse auto-amor, que vai poder se conectar com todos os planos dimensionais, se reencontrar novamente em luz, em consciência, se aceitar, vivenciar com direito a estar em todas as cidades, todos os estados de consciência. Poder ser vida livre e autônoma. É um mergulho dentro de si, no mais profundo e mais bonito. Que ao mergulhar se enxerga a luz, se enxerga a paz, tem a paz, a plenitude. Cada fita, cada expressão do nosso DNA entra em festa, dançando. Comunhão, né? Em uma união em comum. Com cada habilidade, com cada característica. Cada raça, cada encontro, cada experiência é válido. Cada caminho foi necessário, foi bonito, foi honroso. A gente ama todas as expressões do nosso ser, todas as expressões do universo, das dimensões, dos planos de consciência que a gente entra em união em comum. Todos recuperando suas capacidades criativas, consciências, com essa sensação de unificação. Sentem-se novamente plenas, e onde todos são capazes de criar, não há mais a submissão, o submeter, o desconfiar, porque todos são potencialmente capazes de criar, de se conectar ao todo, de sentir essa união, se sentir plenos. O elo perdido, esquecido, somos nós, essa raça, essa existência humana atual, que agora se torna o elo, a ligação iluminada, unida, consciente. A partir da nossa consciência, os outros se tornam conscientes também. Dei conta agora que somos o elo. E a importância desse elo é que existam outros elos para que nós nos tornemos mais fortes. Pois elos ligados se tornam mais fortes, mais resistentes, mais seguros para exercer o que estão para exercer. Uhum. Essa ligação que por agora se faz necessária com a Camila e com o Pablo, mas daqui a pouco não se faz mais necessária, não precisa mais de elo, pois já vai estar ligado, já vai estar interligado, sem ter um ponto, como se nós fôssemos a porta, realmente algo aberto para ligar um e outro, mas daqui a pouco não vai precisar mais. E aí esse é o nosso papel, inicialmente ser o elo para não existir mais elo, pois já vai estar fundido. Não precisa de nenhum mecanismo externo para que junte. Já vai ser um só. Além de sentir o amor, é a comunicação de como é sentir o amor para os seres que ainda não sentem o que é amor. Ao comunicar este amor, o ser
outros seres talvez percebam o amor que tem. Porque além do sentir para os outros seres também despertarem, tirarem o véu, não precisarem mais do véu. Eles guardam os povos do mundos internos, guardam as memórias da Terra, as memórias deste mergulho dessas civilizações que viveram aqui na Terra, inclusive dos gigantes, né? Dos humanos com quantidade de luz sem véus, dos humanos com véus, de toda essa experiência de vida na Terra, multidimensional, até o plano dessa linha de tempo que estamos, 2024. O que eles podem trazer como informação, como troca agora, aberta, clara, explícita, para as pessoas que estão em processo de compreensão, em acolhimento do seu próprio amor. Compreensão do que é amar na Terra, ser amor na Terra, com Gaia. Por favor, o que eles trazem de informação? E essa compreensão do que está tudo bem ser autêntico, porque ser autêntico é ser amor, ser você é ser amor. Não é o ser mais um no meio da multidão ou seguir a multidão, mas essa autenticidade que se faz é o amor. É o que se compartilha, é o ser autêntico, não é o resultado daquilo que você faz depois de ser autêntico. Primeiro vem a autenticidade, depois o que se faz com essa autenticidade a partir do que se percebe como ser autêntico. É importante primeiro vivenciar a sua autenticidade, para daí sim explorar os altos dela. Ser autêntico é apenas ser, não tem um manual, não tem uma fórmula, é apenas ser você por essência. E cada um sabe o que é o ser autêntico. É o autêntico pessoal, não tem uma fórmula, não tem um guia, não tem um mestre, porque você é o próprio mestre. A autenticidade é genuína. E pode soar excêntrica para alguns seres, está tudo bem. Pode soar simples demais para outros seres, está tudo bem. Isso é autenticidade. Não tem, pode ser, para alguns pode ser extravagante, para outros pode ser a simplicidade do existir. É isso, não é, cada um tem, cada ser tem o seu particular da autenticidade. Descobrimos que a nossa autenticidade, nestes momentos, para TPC, passa por treinamentos holísticos, por acompanhar pessoas a se encontrarem mais e mais autênticas, a se perceberem genuínas, e se perceberem autônomas, mais fortes, seguras, autênticas. É isso? Viver o que acredita, e vivendo o que acredita, e compartilha o que acredita, e ao compartilhar o que acredita, se dá também em treinamento, em vivências. Nosso viver para que outros vivam com plenitude. O nosso viver é aberto, então o nosso viver é transparente. Esta palavra me diz muito que hoje foi visto um medo, a sensação de separação. E quando você é transparente, você encontra tudo transparente diante de você. Então a vida passa a ser fluxo, passa a ser natural, porque não há mais nada opaco, nada que se dissimula, tudo em transparência.
as claras ou perceptíveis, sensorialmente perceptíveis. Existir é transparente. A vida não tem véu, não tem máscaras, não tem. Tem para os que consideram ainda importante usar máscaras, usar véu. Mas para quem vive a autenticidade não precisa disso. Ok? Agradecemos. Sim. 3, 2, 1.